E aí, pessoal? Hoje vamos fazer uma análise técnica bem a fundo mesmo de uma das funcionalidades mais poderosas e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidas do Cisco ACI, o contrato tabu. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Olha, essa frase aqui resume tudo, né? Não estamos falando de uma simples regra de deny. O contrato tabu é um override, uma anulação de alta prioridade, uma ferramenta quase cirúrgica. É fundamental ter essa distinção em mente desde o início, porque ela muda tudo. E é aqui que o negócio fica interessante. Como é que o silício, o ASIC, lá na ponta, processa essa lógica de veto dentro de um modelo que, por natureza, é o whitelist? A resposta, como vamos ver, está na forma como a TSAM é programada e nas regras de prioridade. É exatamente nesse nível de detalhe que vamos mergulhar. Então, o nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa entendendo a necessidade arquitetural dele. Depois, disseca o modelo de objeto, aí mergulha de cabeça no hardware para ver como funciona, analisa alguns casos de uso táticos e, o mais importante, termina discutindo as armadilhas e limitações operacionais. Beleza, vamos lá. Por que raios o contrato tabu existe? Ele não é um enfeite. Ele não foi colocado ali por acaso. Ele resolve uma limitação que é inerente ao próprio design do ACI. O ponto-chave aqui, a grande virada de chave, é o contraste. O modelo padrão do ACI ele é aditivo. A união das regras sempre favorece a permissão. Você vai somando permissões. O tabu quebra completamente esse paradigma. Ele não entra na discussão para somar, ele entra para encerrar a discussão, injetando uma regra de negação que tem precedência absoluta sobre qualquer permissão. Então, vamos pensar no problema real que ele resolve. Construtos como o VZN são ferramentas fantásticas para simplificar a vida, mas eles criam um desafio. Se a política base é permita tudo, o que na prática programa uma regra de permissão com baixa prioridade entre todas as classes de EPG dentro da VRF, como é que se faz para proibir um único fluxo, um fluxo específico que não pode acontecer? Um contrato padrão não consegue fazer isso. E é aí que o tabu deixa de ser uma opção e se torna uma necessidade arquitetural. Beleza, vamos descer um nível. Como isso é construído lá dentro da Management Information Tree, a famosa MIT do ACI? E a primeira coisa que salta aos olhos é que ele tem uma classe própria vezes tabu def. Ela é separada do contrato padrão, que é o vezes BRAC-CP. Só isso já é um sinal para o API de que as regras que estão ali dentro precisam ser tratadas de um jeito diferente, compiladas com uma prioridade distinta lá no hardware. A estrutura em si é familiar, com o subject filter, mas a lógica dentro do filtro é o que o torna único. Isso aqui ilustra de forma brilhante o propósito dele. Simplesmente não dá para configurar uma ação de permit dentro de um filtro de um contrato tabu. Seria um paradoxo lógico dentro do modelo. A única função dele é negar. E, opcionalmente, claro, gerar um log dessa negação. Nada mais. Ok, agora sim, a gente chegou no filé mignon da discussão. Como é que essa política abstrata que a gente cria lá no Apex se transforma numa decisão de encaminhamento que leva nanosegundos para acontecer lá no silício? Então, vamos fazer o package walk mental aqui. O pacote chega no leaf de ingresso, depois da consulta na Global Station Table, que vai determinar o IPG de origem, o S-Class vai lá na Policy Cam, e ele encontra duas correspondências possíveis para aquele par S-Class/D-Class. A regra de permissão do contrato padrão e a regra de negação do tabu. Mas, e aqui está o pulo do gato, por causa do valor de prioridade mais alto que foi atribuído à zoning rule do tabu, ela ganha. A ação de descarte é executada e o pipeline de processamento para ali. A regra de permissão de menor prioridade nunca chega a ser avaliada. E tá aqui, a prova cabal, preto no branco, direto do CLI do Leaf. Quando se roda um show zoning rule, olha só a coluna prio. A regra que vem do tabu com a ação deny tem uma prioridade de 17. Já a regra do contrato padrão de permit tem 11. No mundo da TCAM, número maior sempre vence. O tabu sempre vai ser avaliado primeiro. Fim de papo. Isso aqui é um ponto crucial que muito arquiteto às vezes esquece. É um erro comum achar que uma regra de deny é mais barata em termos de recurso de hardware. Não é. Uma entrada de negação consome um espaço valiosíssimo na TCA, do mesmíssimo jeito que uma permissão. A escala no uso de tabus tem um impacto direto e real no consumo de recursos do hardware. Ok, já entendemos a mecânica, o como funciona. Agora vamos para o quando. Quando que a gente saca essa ferramenta da caixa? São cenários que a gente pode chamar de engenharia de combate. Esse aqui é o clássico dos clássicos, né? A rede de segurança do VZN.
Permite-se a liberdade que um ambiente de desenvolvimento precisa, mas se cria uma barreira explícita, de alta prioridade para proteger o que é crítico. O tabu aqui funciona como um guarda de fronteira que não negocia. Cenário de guerra. Resposta ao incidente. Aqui, o que importa é velocidade e precisão. Em vez de fazer uma mudança ampla que vai gerar indisponibilidade, um tabu pode isolar a ameaça em segundos. É só criar um filtro /32 para o IP de origem comprometido e aplicar. Contenção imediata do problema. Outro caso de uso super comum é o que a gente chama de policy hardening. Muitas vezes os contratos são criados de forma mais ampla do que o ideal. O tabu permite reforçar a segurança e garantir a conformidade sem precisar renegociar o contrato principal com as equipes de aplicação. É uma camada de controle que não se discute. Bom, a gente já falou bastante do poder dessa ferramenta. Agora vamos falar da responsabilidade. Usar contratos tabu sem entender profundamente as suas limitações é a receita perfeita para o desastre operacional. São basicamente 3 grandes pegadinhas que a gente precisa ter na cabeça. Primeiro, esqueça Service Graphs. A decisão é binária, descarta ou não descarta, não tem redirecionamento. Segundo, a visibilidade. Para uma equipe de operação, um drop por tabu pode parecer um buraco negro no tráfego se eles não souberem onde procurar. E terceiro, e talvez o mais perigoso, o risco de explosão da TCAM. E por favor, essa aqui é talvez a dica mais importante de toda essa análise. Habilite o log no filtro do tabu. Sempre. Quando o tráfego some misteriosamente, ver um log explícito de tabu drop economiza horas, se não dias de troubleshooting. Ele aponta exatamente para a causa do problema. E vamos voltar a martelar nesse ponto do consumo de recursos, porque ele é sério. A relação aqui não é de 1 para 1, é de 1 para muitos. A aplicação de um único tabu a um EPG que serve como provedor para centenas de outros EPGs, bem, o resultado pode ser bem feio. E olha só o estrago. Um número simples para ilustrar. Um EPG provedor, um único contrato tabu, 500 EPGs consumidores. O resultado? 500 regras de negação individuais programadas no hardware. Isso pode detonar os recursos da TCAM muito rápido, principalmente em suítes de primeira geração. É preciso planejar a escala com muito cuidado. Isso nos leva ao veredito, à conclusão da história. O tabu é uma ferramenta tática, não estratégica. Ele serve para exceções, para resposta a incidentes, para reforçar uma política aqui e ali. Uma arquitetura que depende de tabus para funcionar no dia a dia, muito provavelmente, tem um problema fundamental no seu design de segmentação. E para fechar, fica a provocação, a reflexão que todo arquiteto ACI deveria fazer. O uso excessivo de contratos tabu deveria ser um alarme, um sinal para reavaliar a granularidade dos EPGs, a filosofia de segurança como um todo. Ele geralmente é um sintoma, e é crucial se perguntar se o que está sendo tratado é a causa raiz do problema arquitetural. Obrigado por acompanhar esta análise.